A Ordem dos Taxistas do Brasil, Associação Brasileira de Taxistas, recebeu a seguinte pergunta: o ponto do projeto da Ordem dos Taxistas do Brasil que trata sobre a limitação ou não de taxistas, táxis e autorizações emitidas pelo Conselho Federal dos Taxistas será limitado ou ilimitado, como é a proposta das empresas de aplicativos como Uber, Cabify, 99 e similares. Pois bem, primeiro nós temos que entender como é que funciona o ingresso na profissão de taxista e o ingresso desses motoristas que recebem intermediação através de empresas de aplicativos. Tanto na profissão de taxista quanto os motoristas de Uber, Cabify, 99, Easy e similares, não se exige nenhuma escolaridade, não se exige e não existe curso de formação, e o número é ilimitado de pessoas se tornando motoristas de Uber. O projeto da Ordem dos Taxistas do Brasil, no que tange o ponto que propõe autorizações para cada taxista emitida pelo Conselho Federal dos Taxistas do Brasil, não será igual à proposta da ideia da empresa Uber e similares. Por quê? Porque todas as pessoas que quiserem ser taxistas, antes de entrar na profissão, elas serão exigidas 3 etapas que hoje, tanto na profissão de taxista e nos motoristas de Uber e similares, não existe. O que é? No projeto da autoria da Ordem dos Taxistas do Brasil, trata no ponto de exigências que as pessoas tenham que apresentar. Somente os novos que ingressarem na profissão a partir da data da sanção da lei federal terão que ter o ensino médio completo, o curso técnico de taxistas, autorizado pelo MEC, em instituições de serviço público de educação ou serviço privado de educação. E a terceira etapa e última, essas pessoas deverão serem aprovadas no exame do Conselho Federal dos Taxistas do Brasil. Vale incluir que a segunda etapa, que é o curso de formação de taxistas, está previsto no projeto da UTB que ele possa ser tanto presencial quanto à distância. Mas o exame, ele tem que ser presencial, porque se a pessoa for mal formada, ela não vai passar no exame do Conselho Federal dos Taxistas do Brasil. Então, respondendo à pergunta que foi feita para a Ordem dos Taxistas do Brasil, não existirá número limitado de autorizações, nem de taxistas e nem de táxis, porque não existe prova significativa de que num caminho, como está proposto para ingressar na profissão de taxista no Brasil, conforme propõe a Ordem dos Taxistas do Brasil, com essas 3 etapas, não precise
não precise ter número limitado de trabalhadores, nem de táxis, nem de autorizações, porque não vai ser mais banal, como é na profissão de taxista, sem nenhuma exigência baseada na educação, e também não será banal como é o caso da ideia da empresa Uber e similares. Porque na proposta da OATB, a profissão de taxista receberá mudanças do sistema, onde só entrarão pessoas que realmente queiram ser taxistas, sonham em tornar realidade ser taxistas, e não pessoas desempregadas ou investidores que queiram ter táxi como negócio, mas não como uma ferramenta de trabalho. Então não há necessidade. Então está respondido aí a pergunta se a proposta da OATB terá número limitados de táxis por habitantes ou de autorizações expedidas pelo Conselho Federal dos Taxistas do Brasil, porque na proposta da OATB todos os taxistas não terão ligações com os municípios nem com as prefeituras. Acabará essa ligação, onde todos os atuais migrarão para o Conselho Federal dos Taxistas do Brasil, uma autarquia pública federal, uma pessoa jurídica de direito público que pertence à administração pública indireta. É uma instituição como o Conselho Federal de Medicina, o Conselho Federal dos Advogados, o Conselho Federal dos Corretores de Imóveis. Não existirá mais taxista ligado às prefeituras. O táxi continuará sendo licenciado pelo governo estadual, como determina a Constituição Federal do Brasil. O táxi continuará sendo autorizado e licenciado pelo governo do estado, como funciona hoje, com a determinação da Constituição Federal do Brasil, e o governo estadual só vai licenciar um veículo como táxi para quem tiver a autorização do Conselho Federal dos Taxistas do Brasil. E o taxista em território brasileiro tem que entender que um trabalhador concorre com outro trabalhador. Um taxista concorre com outro taxista. Como o médico concorre com outro médico, advogado concorre com outro advogado, a NET concorre com a Sky. Deu para entender? A NET não concorre com o GatoNet. O médico não concorre com o charlatão. O advogado não concorre com o rábula. O taxista não concorre com o motorista. E haverá outros mecanismos de divulgação do trabalho da profissão de taxista que será realizado pelo Conselho Federal de Taxistas, como funciona no Brasil, em todas as outras profissões, onde são os conselhos que promovem os trabalhadores que exercem a profissão. A OAB, que é o Conselho Federal dos Advogados, promove o serviço dos advogados. Agora, cada trabalhador tem que se esforçar para desenvolver o seu trabalho, para obter clientes. O advogado João, ele tem que se destacar no trabalho, na divulgação do próprio trabalho, diante do outro advogado. Da mesma forma é assim, o Dr. Luiz Fernando Dali, que é médico, ele se esforça no trabalho para ser um excelente, para se destacar em relação ao outro médico. Da mesma forma, a NET se esforça para ser melhor do que a Sky. E no caso do taxista Daniel, ele se esforça para ser melhor do que o taxista André.
Mas o André fica com ciúmes do Daniel, do taxista Daniel, porque o taxista Daniel consegue mais clientes do que o taxista André. E o taxista André morre de ciúmes do taxista Daniel. Não gosta de ver o taxista Daniel com muitos clientes. Percebeu? Não é difícil. Não precisa ser formado em Harvard, nem em Sorbonne, para ver o básico, né? O óbvio. Então é isso, tá? A OTB só tem coisas boas para propor à sociedade, aos trabalhadores taxistas e aos consumidores.